Olá, meus queridos, parte de número 5, Deuteronômio, capítulo de número 11, uma perseguição implacável sobre o número 11. Olha aí. Esse capítulo de número 11 de Deuteronômio, eu vou ler ele por completo. Por quê? Porque está falando, é como se Moisés estivesse fazendo uma reflexão com os israelitas que já estavam em Canaã, já tinham entrado lá, né? Já tinham destruído os cananeus, já tinham pelejado, já tinha atravessado o Rio Jordão, já tinha feito grandes coisas, né? Ou melhor, Moisés está fazendo uma reflexão, mas ele está por lá de fora, ele não entrou, né? Desculpa, ele não entrou. Só que ele está usando expressões como se eles já estivessem lá dentro, né? Interessante a palavra, né? Ele está usando termos, né? De que como se eles já estivessem lá dentro. E tem coisas que Moisés vai falar aqui, neste capítulo, que só vão se cumprir no milênio. Olha só que interessante. Por isso é importante a gente fazer uma leitura aqui com bastante atenção, pegando as partes literais que cabem para eles e tentando selecionar algumas partes que cabem para nós, como para o nosso futuro, que vão acontecer ainda, que não se cumpriram, tá? Então é um capítulo até difícil de se explicar, né? Mas eu vou tentar aqui passar para vocês o que Deus ministrou no meu coração, o que Ele me mostrou até então. Tá certo? Então capítulo 11 de Deuteronômio, de 1 até o 31, se eu não estiver enganado aqui, tá? É até o 31. Então vamos lá. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todos os dias, e guardarás os seus preceitos, os teus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não o conheceram, nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido. Então veja que Moisés tinha um entendimento que o poder do Senhor Deus estava no braço dele, com o braço estendido, né? E se você atentar para os profetas, né? Quando os profetas usam o termo de Deus com o braço estendido, todos os dias estendi meu braço sobre um povo rebelde e contradizente, né? Todos os dias meus braços estavam esticados, né? Meus braços não estão encolhidos, né? Para que eu não os abençoe, né? Então tem muitas expressões falando do braço do Senhor, né? Benjamim, por exemplo, né? No significado do nome, né? Que mostra, né, parte do caráter, ou se não todo o caráter da pessoa na época, né? Benjamim, por exemplo, é o filho do meu sucesso e filho do meu braço direito. E esse braço direito é Cristo, né? Isaías 63, por exemplo, fala lá, né? Quem é este que vem de Edom, né? Sou eu mesmo que piso na plenitude da minha força, com o meu poder, né? Porque o meu poderoso braço me trouxe salvação. Mas quem que é o braço? É Cristo, né? E tem uma revelação linda lá em Isaías 43, que eu acho que vai ser o próximo vídeo que eu vou gravar, sobre, pra gente dar uma saidinha do 11, mas para ajudar a confirmar tudo aquilo que eu já venho falando, e coisas que vão acontecer no futuro. Coisa interessante pra gente entender no capítulo 43 de Isaías, tá? Que vai falar muito do braço do Senhor, tá? Então vamos lá. Verso de número 3. E também os seus sinais, as suas obras, que se fez do meio do Egito a Faraó, o rei do Egito, e toda a sua terra, e o que se fez ao exército do Egito, aos seus cavalos, aos seus cavaleiros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor destruiu até o dia de hoje. E o que fez no deserto até que chegaste a este lugar. Então veja que aqui eles já atravessaram o deserto. Passaram pelo deserto. Que lugar é este? Eles estão para atravessar o Rio Jordão, né? E para entrar, tomar Jericó e cair para dentro ali, né? Só que Moisés está usando uma expressão aqui que eles já estão lá dentro. Você vai ver pela leitura. Vamos lá, verso 7, né? Não, verso 6. E ainda o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os tragou, e bem assim a sua família, suas tendas e tudo que o seguia, no meio de todo Israel. Então veja que uma expressão dessa, você não tem como não lembrar lá de Apocalipse 12. Ah?
o dragão perseguindo a mulher, o dragão abre a sua boca, solta um rio de água, né? Rio de água fala de exércitos, atrás da mulher, que é a igreja. E lá em Apocalipse 12 diz que a terra vai abrir a boca e engolir o rio de água que o dragão tinha soltado atrás da mulher, né? Só que aqui Moisés está falando do dragão Faraó, né? Foi Faraó que abriu a boca e soltou o exército atrás de Israel no deserto. Entende? Só que aí o Mar Vermelho abriu a boca e engoliu o exército de Faraó, né? Quando eles saíram desse episódio da perseguição de Faraó e estavam dentro do deserto, surgiram os murmuradores. Lembra que a gente falou lá atrás, na parte anterior? Aqueles murmuradores que formam uma panela, populacho, uma panela, tinham dois personagens, Datã e Abirão, como se fosse um falso profeta e uma besta, né? No meio do povo. E tinha o pai deles, que é Corá, que estava, né, como se fosse no lugar de Satanás, entende? A mesma coisa está acontecendo no Apocalipse. E aí até o texto está dizendo que lá no deserto a terra abriu a boca e engoliu eles. Esse grupo de pessoas. E é um grupo de pessoas que estava no meio de Israel, povo de Deus. Entende? O inimigo não saiu, a besta, o anticristo, toda a perseguição no meio do povo de Deus, não saiu de um povo fora de Israel. Saiu de dentro de Israel, 12 tribos. Entende? Então a perseguição do Apocalipse, a perseguição futura, vai sair do meio do povo de Deus. Não vai sair do povo ímpio. Entende? Não vai ser o povo ímpio que vai perseguir a igreja. Compreende isso? Verso 7. Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o Senhor. Verso 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis a possuir a terra para onde vocês dirigem, para que prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, olha que interessante, de onde saíste, em quem vocês semeavam a vossa semente, e com o pé arregáveis com a outra a horta, né? Fazendo uma alusão aqui ao plantio, né? Que eu falei na parte anterior. Lá no Egito eles plantavam e colhiam, só que no deserto não tem como semear. Na terra que eles vão passar a possuir, vai ser uma terra de descanso, tanto para a terra quanto para o povo de Deus, né? Então você veja que de um jeito ou de outro o povo vai ter que depender do Senhor Deus, né? Teriam que depender do Senhor Deus. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, que dá chuva dos céus e beberá delas as águas. Terra que cuida o Senhor vosso Deus. E os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio do ano até o fim. Aí você deve estar pensando, mas será que Deus está olhando lá para Israel? Desde lá do início do Egito, né, que começou Israel 12 tribos, e até no futuro, quando aconteceu o Apocalipse, né, pelo menos a parte maior do Apocalipse, né, a parte mais ruim de se atravessar, grande tribulação, será que Deus está olhando para aquela terra? É isso que o texto está falando? Naquele contexto literal, Deus estava olhando para Canaã, né, a Canaã que eles iam possuir. Só que essa terra que Deus está falando aqui é Cristo, né? Os olhos do Senhor Deus estão sobre Cristo continuamente, do início ao fim do ano. E todos os anos que você pensar, né? Para todas as épocas, né? Verso 13. Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar o vosso Deus, Senhor Deus, e de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas chuvas, para que recolhais o vosso cereal, né? Esse cereal vai falar de trigo, e trigo fala de morte e ressurreição de Cristo, né? O vosso vinho vai falar do sangue de Cristo, o azeite fala do Espírito Santo. 15. Darei erva no vosso campo, que é os vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos que não aconteça de que o vosso coração se engane, e vos desvieis e servais aos outros deuses, e vos prostreis a eles. Que a ira do Senhor não se acenda contra vós outros, e feche os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe,
e cedo sejais eliminado da boa terra que o Senhor vos dá. Essa questão de ser eliminado da terra de Canaã para Israel, 12 tribos, na época do Antigo Testamento, é como se Deus estivesse apagando o seu nome escrito no livro da vida. Assim como tem crente em Cristo Jesus hoje, se desviar e se for para o caminho dos servir outros deuses ou adorar a besta, o seu nome é apagado do livro da vida. Entende? 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal. Presta atenção nisso. Você vai lembrar agora, com certeza, de Apocalipse, né? Na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Veja só que interessante. Então, todos os mandamentos, os preceitos, os estatutos, as ordenanças que o Senhor Deus dá para eles ao entrar em Canaã, estariam como sinal em suas mãos e como frontal entre os olhos, isto é, na testa, né? Lembrou da marca da besta, lá de Apocalipse 13? Que os seguidores, os adoradores da besta vão ter um sinal na testa ou na mão, tentando imitar o que o Senhor Deus já está planejando há tempos, né? Fazer com os filhos de Israel. Entende? Entende que tem coisas que apontam para o futuro? Verso 19. Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas assentando em vossa casa, e andando pelo caminho, deitando e se levantando. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e das vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias no céu acima da terra. Ou seja, se fizer tudo isso que o Senhor Deus está mandando, os nossos dias vão ser semelhantes aos dias do céu que está em cima da terra, né? Ou seja, tudo isso que Deus fez, o céu, né? Sempre existiram, né? Deus tem, não vou entrar nesse termo agora de criação, mas fala de algo eterno, de algo que sempre existiu, né? Então os nossos dias vão ser comparados aos dias da criação de Deus no sentido daquilo que já existia. Vão ser eternos, né? Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. Então esses caminhos do Senhor, né, aponta para um só, que é Cristo, né? Verso 23. O Senhor desapossará todas estas nações, e possuirei nações maiores e mais poderosas do que vós. Então veja que eles fizeram isso em parte, né, na época lá de Josué, desapossaram algumas nações, outras nações eles não conseguiram, né, por conta da desobediência, por causa da murmuração, e etc, etc, etc. E isso aponta para o nosso futuro, né, com Cristo, né. Cristo é o nosso general, né, Cristo é o nosso comandante, né. Ele é o nosso governo, né, com Ele na frente, né, não tem peleja que não vai ser vencida, né. Se Deus falou que nós vamos apossar, né, tomar posse de nações maiores do que a nossa, ou do que nós, isso é palavra para se cumprir, né, em Cristo. O Senhor, melhor, verso 24, já falei verso 23, né? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto do Líbano, olha o Líbano aparecendo aí, desde o rio Eufrates até o mar ocidental será o vosso limite. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes, e o vosso terror e o vosso temor, como vos já tenho dito. Interessante, né? Falando aqui de limite, né, de regiões, e também falando da geografia da Nova Jerusalém, né? Os limites de onde ela vai ficar, ali na região de Israel, né? Aí você deve estar pensando, bom, mas será que vai caber todos os cristãos, né, todos os filhos de Deus nessa geografia tão pequena, que aparentemente parece ser da Nova Jerusalém, né? Você tem que ter em mente que o Senhor Deus, ele está escolhendo, ele está chamando um povo para ser dele, só que em toda a profecia você veja que está passando uma peneira, né? Por exemplo, né? Gideão recebeu o chamado para livrar Israel dos midianitas, levantou-se 33, se eu não me engano, 33 mil homens, né? Mas no fim da história só foi 300 que foi com Gideão, né? Então, ou seja, de 33 caiu para 300. Zacarias capítulo 13, versos 6, 7, 8 e 9, se eu não me engano, por ali.
Está falando ali de alguns julgamentos que Deus vai fazer na terra nos últimos dias. Na questão de eliminação de pessoas, né? Em 100% da terra vai perecer uma terça parte, uma terça parte vai ser provada e uma outra terça parte vai restar nela, né? Então vai reduzir muitas pessoas, vai ter como se diz aqui, uma redução de pessoas mesmo, né? Literalmente, né? Então não vai ser tantas pessoas para compor o grupo de pessoas que vão estar ali na região ou na geografia da Nova Jerusalém, né? Precisa entender isso. Uma outra parte de pessoas vai ser os servos, né? As pessoas que vão servir, né? Vão obedecer à igreja na parte milenar, né? Então vai sair muitas pessoas, né? Então a geografia vai dar uma reduzida, né? Vai aumentar do tamanho literal de Israel, né? Hoje vai aumentar, mas também o tamanho do mundo vai dar uma reduzida muito grande, com certeza. Vamos lá, verso 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, e este caminho é Cristo, né? Para o seguirdes e andarem atrás de outros deuses que o não conhecestes. Quando, porém, o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra que vais para possuí-la, então veja que isso aqui é um contexto para eles, na época que eles estavam para entrar, né? Em alguns momentos parece que estão lá dentro, né? Que eu já falei anteriormente. Mas aqui também aponta para nós, né? Porque nós ainda não possuímos a terra, vamos entrar ainda nessa terra, né? Essa geografia, esse lugar que Deus está falando, né? Que vão ter coisas maravilhosas nela, né? E vai ser aqui na terra, né? Lugar maravilhoso aqui na terra, porque Deus é poderoso para restaurar e para fazer se cumprir isso que ele está falando, né? Verso de número 30, né? Peraí, não, verso 29. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Então Gerizim está falando do monte dos escarnecedores, dos murmuradores, dos que violam a aliança, dos que apostataram da fé, que seguiram a besta, adoraram a besta, etc. Todo o contexto maligno. Já o monte Ebal, né? Ou melhor, o monte Gerizim é o povo de Deus e o monte Ebal é o povo do lado pertencente do inimigo, tá? Porventura, não estão eles além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam em Arabá, defronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Então veja bem, um entendimento que eu quero passar para vocês. Depois eu vou colocar isso na geografia para a gente entender. Está aqui atrás já na verdade, ó. Já está até preparado na lousa, ó, que eu vou gravar lá no capítulo 43, que fala disso também, dessa geografia, né, para abrir o seu entendimento, inclusive, vai servir, né? Toda expressão, às vezes, que Deus está falando, que é em direção ao norte, e além do Jordão, do outro lado do Jordão, você não pode se limitar a sua entendimento apenas dentro de Israel, porque o Rio Jordão só está dentro de Israel, né? Você tem que olhar onde é que o Rio Jordão nasce. Porque o Rio Jordão nasce em um determinado lugar, passa no meio de duas nações, bem dizer, né? Onde ele nasce, e vai descendo depois que ele chega em Israel, entende? Cai dentro do Mar da Galileia, do Mar da Galileia que ele vai para o Mar Morto. Então ele tem um comprimento maior do que você pensa. Então além do Jordão, em direção norte, em direção aonde o sol se põe, ao pôr do sol, deixa eu ver aqui, se é pôr do sol ou sol nascente, vamos ver lá, verso 30. Porventura não estão eles além do Jordão, isto é, para frente do Jordão, na direção do pôr do sol, não é nascente do sol, não é pôr do sol, então é mais para quem vai para o ocidente, né? Você está em Israel, você vai pegar um caminho sentido ocidente. Só que para você ir para o ocidente, se você não for de barco, você vai ter que ir a pé, sentido Turquia, né? Para depois ir para a esquerda, que é o ocidente. Agora, se você for por água, dá para você ir reto já para o ocidente, né? Mas é na direção ali. Mas também não é Turquia, é pouco antes, né? Não é lá na Turquia, não, é bem antes ali o lugar que ele nasce. Mas eu vou colocar na louça, você vai compreender perfeitamente. Vai abrir o entendimento do que Deus está falando, né? Com relação a essa geografia aí. Verso 31. Pois ides passar o Jordão, para entrardes a possuirdes a terra que vos dá o Senhor vosso Deus. Possuí-la eis e nela habitareis.
Tende, pois, cuidados em cumprir todos os estatutos e juízos que eu hoje vos prescrevo. Então, ou seja, prescrevo, né? Moisés está citando uma profecia, né? Para eles, e ao mesmo tempo se cumpre uma parte para nós também, né? Porque nós também vamos habitar nessa região. Tá certo? Uma região aqui que vai ser limite, né? Então o limite, por exemplo, de Israel vai lá pro lado da região do rio Eufrates. Só para você ter noção, entende? E o rio Jordão nasce quase lá perto mesmo do rio Eufrates. Pouco antes. Mas isso eu vou colocar na geografia para a gente entender, tá certo, meus queridos? Que Deus vos abençoe. Finalizando essa parte de número 5, Deuteronômio capítulo 11, né? Eu vou dar uma pausa nos 11, que nem eu falei anteriormente. E vou gravar sobre Isaías 43, para a gente dar seguimento. Porque Isaías 43 vai abrir um leque enorme para você compreender mais ainda sobre as duas testemunhas, tá ok? Que Deus vos abençoe, até o próximo vídeo. Se der, comente, se der, curta. Se for possível, também compartilhe.